Pessoal, bem-vindos a mais uma aula do curso Arduino Pro. Eu sou o Renato Aloy e hoje nós estamos na aula 3. Nós vamos falar sobre classes, que é um tipo de dados aí de programação, da programação do Arduino que a gente vai estudar. É isso que a gente vai ver hoje. Então vamos lá. Bom, pessoal, na aula anterior então a gente viu aí sobre arrays e ponteiros, a gente viu as semelhanças entre eles e que eles são intimamente ligados. A gente viu que uma coisa muito importante é o quanto de memória que é ocupado conforme o tipo da variável que a gente cria. Então isso aí também tem muito a ver com o que a gente vai ver hoje, porque a gente tem que tomar cuidado aí com o tamanho das variáveis. Então é isso. Bom, pessoal, nessa aula então a gente vai entender as estruturas de dados. Porque na verdade a classe é um tipo de estrutura de dado com propriedades especiais. Então é isso que a gente vai ver hoje. Vamos lá. Tá. Sobre as classes, a gente vai ver os construtores, sobrecarregar, né, esses construtores para criar vários tipos. Iniciar os parâmetros também nesses construtores para aliviar um pouco de trabalho. Criar os ponteiros para as classes também. Sobrecarregar os operadores, que essa parte é bem interessante para a gente fazer operações aritméticas com as classes. Nós vamos fazer alguma brincadeira. E vamos ver por fim só por alto templates de classes, que não vai dar tempo de entrar muito a fundo nesse assunto. Bom, pessoal, uma palavrinha então antes sobre orientação ao objeto, que é conhecido por OOP, o acrônimo OOP. E a gente não usa muito quando se programa em microcontroladores, né, no caso no Arduino, porque a gente tem outras preocupações. A memória do Arduino é muito pequena, então a gente precisa fazer tudo bem enxuto. E a orientação ao objeto, querendo ou não, ela dá uma inflada nas coisas. A gente precisa criar tipos grandes e isso consome muita memória. Então a gente vai ver que dá para utilizar, mas não dá para sair assim colocando orientação ao objeto em tudo que a gente for fazer no Arduino. Precisa tomar um certo cuidado. A gente vai entender isso. Então vamos lá. Bom, eu fiz uma tabela aqui, pessoal, para a gente ver a separação entre os tipos, né, os níveis de linguagem, e separei elas em grupos. Então aqui no alto nível, todas as que são baseadas em frameworks, e a gente vê esse tipo de código aqui. Já no baixo nível a gente tem C++ e ANSI C, né? O C++ está tanto no alto nível porque ele está dentro desses frameworks que foram distribuídos pela Microsoft, Borland, enfim. E também existe ele com o compilador padrão aí, GCC, e que entra na categoria de linguagem de procedimento de máquina. E aí a gente vai ver esse tipo de comando um pouco mais complexo, com movimentação de bits dentro de um byte e coisas do tipo. E o nível de máquina, que é o assembly, o IntelliX em si, né? Que toda a linguagem no final das contas acaba sendo compilada para esse tipo de linguagem. E aí a gente tem comandos bem mais estranhos. Bom, e o Arduino é uma linguagem de programação? Como eu estava falando aí, ele é baseado num framework. Então a gente programa, né, desenvolve em C++ e ANSI C. Mas o Arduino ele não compila o código, ele usa, né, o GCC para compilar e depois ele usa lá o linker para linkar. Ele não carrega o IntelliX, ele usa o AVRDUD. Então a gente tem o Arduino como uma grande caixa de ferramenta, né? Então não é uma linguagem de programação. Eis a resposta. Bom, mas para a gente começar a falar de programação orientado a objeto em C++, a gente precisa entender que a programação orientada a objeto ela deriva da criação das classes, e que as classes elas nada mais são do que tipos de dados, ou seja, então a gente vai começar estudando tipos de dados.
Para começar, a gente precisa estudar as diferenças entre os tipos de dados. Na aula passada a gente estudou os tipos de dados simples. A gente viu aí char, int, float, que são os tipos de dados que vêm aí do ANSI-C. E a gente tem os tipos de dados compostos, que a gente cria estruturas, as próprias classes são tipos de dados compostos. Então, nessa aula a gente vai ver aí os tipos de dados compostos. Vamos lá. Uma coisa interessante sobre tipos de dados é que quando a gente faz operação matemática, por exemplo, com tipo de dados simples, a gente tem um tipo de dado aqui int, né, variável a, b e c. Então a mais b, perfeitamente normal, ok. Mas quando a gente usa isso em classes, em tipos de dados compostos, não funciona. Então o operador de soma dá erro, vai dar um erro até de compilação aqui. Então é só para a gente entender que a gente vai ter que sobrecarregar esse operador. A gente vai ver isso mais para frente. Vamos em frente. Bom, primeiro precisamos estudar estruturas de dados. O que são estruturas de dados? São empilhamentos, né, dos tipos de dados. Então aqui no caso a gente tem no exemplo aqui uma estrutura. Aí a gente usa a palavra-chave struct, o nome da estrutura, né, produto. O corpo dela fica entre chaves e ponto e vírgula no final. Então a gente vai acessar esses métodos, a gente vai entender isso, mas é importante que a gente entenda que na memória eles estão empilhados lá dessa forma aqui. O peso, por ser int, ele está ocupando 2 bytes, a gente já vai ver isso. E o float aqui 4 bytes, então a gente vai ter que calcular o tamanho da estrutura, principalmente quando a gente for usar mais para frente com arrays. Mas vamos ver isso com calma, vamos lá. Bom, além das estruturas, podemos criar também outros tipos compostos, como as estruturas dentro de estruturas, ou seja, as estruturas aninhadas. Então aqui no caso o nosso int, né, o nosso tipo inteiro do elemento peso, poderia ser expandido nessa estrutura que está sendo mostrada aqui, tendo os 2 bytes aqui separados em uma estrutura dentro da estrutura produto. Então a gente pode trabalhar com tipos compostos dentro de tipos compostos também. Bom, vamos dar uma olhada então nos exemplos do código 1 e código 2 dessa aula, para a gente aplicar o que a gente viu até agora. Bom, vamos ver uma coisa antes aqui, que é a publicação no fórum. Eu deixei aberto aqui para mostrar para vocês. Então eu estou aqui no site serialink.com.br/fórum, que é o nosso fórum do curso Arduino. E eu tenho aqui na parte do curso Arduino mesmo, o módulo Pro. Então a gente clicando no módulo Pro, eu vou ter a aula nova aqui que é sobre classes, que é essa aula que a gente está fazendo agora. E aqui eu vou ter os códigos utilizados nessa aula. Então eu vou pegar aqui, vou até pegar daqui mesmo. É bem fácil de usar porque basta selecionar todos aqui, ó, clica em selecionar todos e basta clicar com o botão direito agora e copiar. E a gente tem agora o Arduino aqui, ó, tô já com o Arduino aberto, então vou colar o código aqui. Esse é o nosso código 1, que é o primeiro código que a gente vai ver. Vamos lá. Bom, pessoal, então aqui no primeiro exemplo, é bem simples, eu tenho o struct chamado produto e a gente tem aí os seus membros, peso e preço, conforme a gente viu aí no slide, o corpo, né, da estrutura que está entre chaves e um ponto e vírgula para finalizar. Aqui antes do ponto e vírgula, se a gente já quiser criar algum objeto, por exemplo, se eu quiser criar o objeto banana aqui, eu posso criar direto aqui. E aí eu posso tirar ele daqui e só criar depois o objeto abacate. Ó. Então isso aqui também é possível. É um tipo simples declarado dessa forma e um tipo composto aqui, que é a nossa estrutura declarado dessa forma. Vocês podem ver que é igual. A gente diz qual é o tipo de dados e diz qual é o nome da variável. E aí a diferença é que a gente tem membros. Então a gente pode acessar do abacate, a gente pode acessar aqui ponto, a gente utiliza aqui o ponto, a gente já vai ver isso, chama
o membro do peso, né, e atribui um valor para ele, e depois, se a gente quiser ler isso, a gente lê aqui, ó, fazendo o serial print do banana peso, o abacate peso e tal. Quando a gente compilar e executar esse programa, ele vai aparecer esses valores aqui que a gente fixou no código, impressos na serial. Vamos ver isso aí funcionando. Bom, vamos subir esse código e vamos ver ele funcionando. Ok, agora eu vou abrir a serial, que ele está fazendo tudo no setup, né? Então ele vai imprimir uma única vez e vai parar. Olha lá. Então o que ele fez foi simplesmente imprimir aqui o peso e o preço da banana e o peso e o preço do abacate. Tá? É um exemplo bem simples, é mais para a gente entender que a gente pode atribuir valores para os membros daquele objeto, né, que foi construído em cima da estrutura produto, e a gente pode também obter de volta esses valores pegando dos membros através do operador ponto. A gente já vai ver sobre ele aqui, mas é isso aí. Bom, pessoal, esse outro exemplo aqui, ele é igual ao primeiro, só que a gente trocou o nosso membro que chamava peso, que era do tipo int, a gente trocou por uma estrutura dentro da estrutura produto. E vejam, essa estrutura não tem nome, né? A gente pode fazer isso desde que a gente declare, né, no próprio corpo da estrutura já o seu objeto. Aí ela não precisa ter nome. Então a gente fez isso, criou uma estrutura de 2 bytes, que é o espaço em bytes que o int ocupa, e colocamos ela como membro peso e o float preço. Então a única coisa que muda é que quando a gente for alimentar o peso, a gente precisa chamar, né, o objeto ponto o membro ponto o submembro, que é o membro aninhado aqui. Então a gente, com o valor de 1980, registra aqui nos 2 bytes e depois aqui embaixo a gente faz a conversão de volta. Tem algumas coisas que a gente não aprendeu ainda aqui, como esses operadores aqui, mas a gente vai aprender mais para frente. Esse F aqui também a gente não aprendeu ainda, a gente vai ver na próxima aula. A gente vai entender para que serve. Mas o importante aqui é aprender a estrutura aninhada e que a gente fez o acesso aqui do membro lá, né, no submembro. Bom, vamos subir aqui, vamos carregar. Bom, ele já subiu, vamos abrir aqui o monitor. Olha lá. Então ele colocou o peso 16 aqui e aqui 1980. É isso aí. Então vamos continuar. Bom, então vamos voltar para os slides. Que a gente já viu o código 1 e 2. E vamos dar uma olhada nos ponteiros para a estrutura de dados. Que aí começa a ficar interessante nosso trabalho aqui. Bom, assim como as variáveis normais de tipos de dados simples, como int, float, a gente pode ter ponteiros para eles, a gente também pode ter ponteiros para as estruturas de dados. Quando a gente faz esse exemplo aqui do struct produto, que é o que a gente tem utilizado até agora, ele está criando um espaço na memória de 2 bytes para o membro int e 4 bytes para o membro float, que é o preço. Então, cada vez que a gente cria uma variável dessa na memória, a gente está ocupando 6 bytes. Então, na hora que a gente faz esse ponteiro aqui do tipo produto, ou seja, ele vai considerar esse espaço. Quando a gente incrementar o ponteiro, ele vai andar 6 bytes para frente na memória. Quando a gente declarar um ponteiro desse tipo, ele vai entender que a gente está daquele endereço para frente, a gente até 6 bytes para frente é o nosso produto. Então tudo vai ser amarrado a esses 6 bytes que tem dentro da estrutura. E se eu aumentar a estrutura, modificar os bytes dela, também vai ocupar mais espaço na memória. O que a gente precisa entender agora é a desreferenciação dos membros, que a gente vai fazer através do operador de desreferenciação, que é esse que tem um traço e o sinal de maior que. A gente usa eles dois juntos para formar um operador e acessar o membro através de um ponteiro.
Então, quando a gente cria a estrutura que nem a gente tem criado até agora do produto, declara o produto chamado item, e aí declara um ponteiro para produto, né? Até agora eu não estou dizendo que é para aquele produto item, mas para produto em geral, e aí atribui esse ponteiro chamado produtos, né? Atribui o valor do endereço de item na memória. Então o ponteiro vai apontar para aquele endereço, ele sabe que produto tem 6 bytes, então ele sabe que aquele endereço mais 6 bytes para frente, incluindo o próprio endereço, tem o nosso item. E através do operador de desreferenciação eu acho esses membros. Aqui eu estou atribuindo o valor 60, mas eu poderia estar pegando esse peso e imprimindo na serial. Vamos ver como alocar espaço na memória primeiro, para a gente ver o exemplo disso daqui. Bom, pessoal, eu não vou falar nessa aula sobre memória, é assunto para a próxima aula, mas agora, para o estudo que a gente está fazendo, a gente só precisa entender de que o ponteiro ele apenas aponta. Ele não reserva o espaço para a memória, ele só sabe que naquele endereço tem aquele tipo de dado que foi indicado na criação do ponteiro. Então aqui quando a gente usa o operador new, que a gente vai aprender na próxima aula, para criar esse espaço para a memória, que ele faz a alocação dinâmica de memória, a gente utiliza o array para ocupar, vamos dizer, 10 posições daquela memória. Então é isso que a gente precisa saber por hora sobre o espaço ocupado na memória. E vamos ver aí o nosso exemplo 3. Bom, pessoal, então vamos dar uma olhada no código 3. Eu vou pegar ele do fórum aqui também. Código 3. Clicar botão direito em copiar. E aqui a gente vai clicar com o botão direito, selecionar tudo. De novo, botão direito do mouse e colar para a gente ter o código 3 aqui que a gente vai dar uma olhada agora. Vamos lá. Bom, pessoal, aqui no código 3 eu criei uma constante aqui de preço, só uma brincadeira aqui para fazer um cálculo com base no peso, e eu estou usando a nossa estrutura do produto com a estrutura alinhada do peso. Criei 2 produtos aqui, mas a gente inicia serial porque a gente faz uma brincadeira com a serial aqui. Aqui no loop eu crio um produto temporário, né, chamado na balança, um objeto dessa estrutura, e atribuo os pesos conforme os bytes que chegaram da serial. Reconstruo o int conforme a gente fez no exemplo 2 lá, só que a gente imprimia direto. Aqui eu coloco ele numa variável e depois a gente faz uma brincadeira aqui multiplicando pela constante para ter o preço. E a gente imprime o preço do produto conforme o peso. Aqui eu só vou adicionar para a gente imprimir também o peso, né? Então o preço, vamos pôr primeiro o peso, aí ele vai imprimir o peso e depois o preço. Bom, antes de subir, vamos só corrigir aqui, porque a gente não pode imprimir o peso, que é uma estrutura do tipo anônima. Então ele não consegue converter isso de forma direta. Então a gente utiliza já aqui o valor convertido na variável peso int. Então é isso que a gente vai imprimir na serial. Então corrigido isso, vamos subir e vamos ver funcionando. Pronto. Então a serial, eu vou abrir aqui o monitor da serial do Arduino, mas ele é muito limitado para o que a gente precisa fazer. A gente precisa de um outro monitor de serial. Eu baixei aqui um chamado Ultra Serial Port Monitor. Ultra Serial Port Monitor. E ele envia tanto caracteres ASCII quanto hexadecimal. Então para o nosso teste aqui fica melhor. Eu vou conectar na porta do Arduino com 18 aqui no meu caso, e eu posso enviar para ele agora aqui hexadecimal. Então se eu enviar 01 é 1 byte, 01 de novo, outro byte, por exemplo. Aí eu aperto aqui e ele envia.
Olha lá, ele enviou os 2 bytes, o peso ficou sendo 257, ou seja, agora a gente tem controle do que está sendo enviado. Se eu quiser enviar o valor 10001, então cada 2 dígitos a gente tem aí 1 byte, o outro byte, ó, o peso 1 e aqui o preço com o valor da constante. Então é isso aí. Vamos voltar lá. Vamos continuar nosso estudo. Bom, pessoal, vamos continuar então falando de ponteiros void. Os ponteiros eles têm uma grande flexibilidade em relação, inclusive, ao tipo de dados. E esse tipo de dados void é um tipo especial que indica a ausência de tipo de dados. Ele é mutável para o tipo de dados que vai se usar no destino. Assim como os ponteiros inválidos ou nulos, né, que não apontam para endereços válidos de matrizes ou de objetos que eles deveriam apontar, porque na verdade endereço válido é um termo um pouco abstrato. O endereço pode ser válido dentro da memória, mas não dentro daquele contexto que ele está sendo usado. Então, pode acabar não gerando um erro, mas gerando um efeito inesperado. Então isso é muito comum. E a gente tem, para completar esse assunto, ponteiros para funções. A função como parâmetro, o endereço daquela função como um ponteiro e chamar aquela função pelo seu endereço de memória. Então, vamos ver exemplo disso, mas é muito bacana. A gente vai ver agora os códigos 4 e 5. Vamos lá. Bom, pessoal, eu já publiquei aqui os códigos 4 e 5 no fórum. Então, eu estou na página aqui do fórum utópico, né, dos códigos da aula. E então eu tenho aqui o código 4, vou selecionar, copiar, clica com o botão direito copiar, botão direito colar aqui no Arduino. Vamos dar uma olhada no código 4 então. Bom, pessoal, eu criei esse código, vamos dar uma olhada nele aqui. Eu criei alguns desafios aqui, mas depois a gente vê isso. Na verdade a gente vai ver conforme a gente for estudando o código. O importante é a gente saber que ele compila, mas ele não funciona, justamente porque a gente vai entender a questão do ponteiro apontando para o endereço que não lhe pertence. Mas só para ver que ele não funciona, só para a gente ver isso. Vamos lá, eu vou clicar aqui em carregar. Bom, eu carreguei então o código no Arduino. A gente pode ver aqui no monitor da serial que ele não imprime nada porque o código não está funcionando. Então vamos entender o que está acontecendo, por que não apresenta o resultado na serial, por que o código não funciona. A gente viu aqui então a declaração dos 2 arrays e do ponteiro. E quando a gente vai iniciar os arrays, o que a gente está fazendo aqui? A gente está rodando um laço for e rodando a variável i aqui de 0 até que seja o tamanho do buffer, né, o buffer size. Então, quando ele faz isso, no array 1 e 2 não tem problema, está reservado espaço, mas o ponteiro não. O ponteiro ele foi só declarado e não foi reservado nenhum espaço para ele. Então, nós temos um problema aqui. Então, faz parte aí do primeiro desafio comentar 2 linhas e fazer o código funcionar. Uma delas é essa. A gente precisa comentar essa linha aqui. Então é isso, o ponteiro só aponta, o endereço não existe, eu tenho que tirar ele da equação aqui, senão não compila. Mesma coisa aqui, ó. E eu não posso operar o ponteiro, como a gente já viu. Então, tiro fora esse aqui também. E agora a gente pode compilar e subir que vai começar a funcionar o programa. Vamos lá, vou carregar. Bom, então a transferência foi concluída. Vamos abrir aqui o monitor da serial e constatar que agora funciona. Exceto que, lógico, não aparece o valor da sequência 3. A gente vai arrumar ainda para funcionar totalmente. Mas as 2 sequências estão funcionando. E o código pôde ser executado. Então ficou claro aí, é só para realmente demonstrar que os ponteiros, acessar um ponteiro que não foi declarado, um ponteiro nulo ou inválido,
ele causa esse tipo de efeito, trava o Arduino e não funciona mesmo. Então agora que passou a funcionar, vamos voltar às duas linhas e ver o desafio 2, que é adicionar uma única linha e fazer o código funcionar direito. Vamos na verdade usar a palavra new, né, o operador new, para declarar aquele espaço de memória dinamicamente. Então a gente vai fazer assim. Então com essa linha aqui a gente resolve o problema e faz funcionar o nosso ponteiro, porque a gente simplesmente reservou o espaço na memória. É simples assim. Então vamos subir. Ok. Abrindo então o terminal, agora a gente tem as três sequências, porque o ponteiro tinha lá espaço para trabalhar e fez aí a brincadeira com a parte de letras. Bom, então falta a gente fazer aí o terceiro desafio, que é alterar apenas uma linha e fazer o código rodar. Então o que se faz de muito comum é utilizar o espaço já criado de um array como sendo o espaço do ponteiro. Então é o que a gente vai fazer aqui, a gente vai roubar o espaço do array 1 e colocar ele igualar aqui, ó, eu vou alterar essa linha. Então eu vou dizer que o ponteiro point_char aqui, ele aponta para o endereço inicial do array char1. O endereço inicial é o 0. Então essa instrução vai me dizer que aquele ponteiro point_char aponta para o endereço, exatamente o endereço de memória do array char1. Vamos carregar e vamos ver funcionando. Bom, esse assunto da alocação de memória é mais para a aula que vem, mas aqui é só para a gente entender como que a memória é utilizada quando se trata aí de ponteiros, que é um assunto que é muito importante para a gente nessa aula. Então, como vocês podem ver aqui, a sequência 1 ficou com o resultado da sequência do ponteiro, porque ele está usando e substituindo, né, por isso que a gente tem os valores iguais aqui para a sequência 1 e 3. Então é isso. Bom, pessoal, vamos falar um pouco do código 5 aqui. Vamos pegar ele no fórum, copiar e colar ele no Arduino. Vamos selecionar tudo para apagar o código 4 e colar. Então, aqui a gente tem uma função chamada imprimir buffer, em que a gente recebe um ponteiro para a função chamado tipo buffer e é passado um inteiro como parâmetro. Então a gente chama aqui o ponteiro, né, e passa o tamanho que a gente recebe aqui na própria função imprimir buffer. E a gente tem as duas funções que vão ser personalizadas aí, que é a buffer curto e a buffer longo, que recebem o tamanho conforme a assinatura do ponteiro. Então vocês podem perceber que o ponteiro tem a mesma assinatura da função, né, que a gente está recebendo por parâmetro aqui na primeira função. Então por isso que a gente recebe aqui, na hora que chama a função aqui, ó, imprimir buffer, a gente recebe como parâmetro o nome da função que a gente quer imprimir aí através, ou seja, quem vai executar é o ponteiro, mas eu preciso do endereço da função que vai ser executada. Aqui eu estou passando a buffer curto e aqui tem, ó, a buffer longo. Vamos ver isso funcionando. O código é um pouco complicado, depois vocês precisam estudar direitinho aí como é que funciona essa questão da utilização do ponteiro como função, mas é bem legal. Vamos lá, vamos ver funcionando. Bom, pessoal, eu já transferi aqui para o meu Arduino o programa. Vamos ver o funcionamento dele, é bem simples. Basicamente o que ele faz é ir acumulando o que eu digito aqui na serial, e ele, se não estourar o buffer, ele imprime como frase curta. Se estourar o buffer, ele acumula e vai imprimir como frase longa. Eu preciso, ele detecta o fim de linha, né? O retorno de carro 1013, ou desculpa, 1310, que é o retorno de carro mais o line feed. Então aqui eu preciso configurar para que ele envie aqui ambos, ó, o line feed e o carriage return. Então quando eu enviar alguma coisa aqui, por exemplo, vou enviar uma frase, então ele aparece como frase curta, ele aciona aí o
o ponteiro aí, o endereço da função da frase curta. E quando eu digito uma frase longa aqui, vamos colocar bastante caracteres, ele vai acionar outra função. E ele aciona várias vezes até conseguir imprimir tudo que estava no buffer da serial, sendo que a última sempre vai ser uma frase curta, porque o último pedaço sempre vai caber dentro do buffer. É isso aí, vamos lá, vamos continuar. Pessoal, nosso estudo não acabou, continua na próxima parte.